o sacrifício, se a tua alisará maior mistério da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar cantando o salmo. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 29. Já estamos chegando bem perto do final desse tempo que nós chamamos de tempo comum. E que as crianças da catequese já sabem muito bem. Ontem, perguntando para as crianças, já sabem quantos domingos nós temos, 34 domingos, sabem que o tempo comum é a cor que predomina é o verde, a cor da esperança. Então as crianças estão afiadas já. E nós adultos, é sempre bom recordar as características desse tempo, para que a gente possa viver bem esse tempo. E a liturgia desse final de semana, a palavra de Deus vem nos lembrar mais uma vez que a lógica de Deus, ela é totalmente diferente da lógica humana. Ou seja, o que nós pensamos a respeito daquilo que Deus deve fazer, Ele faz totalmente ao contrário. Até porque, se Deus agisse
de acordo com a nossa vontade, ele não seria Deus, seria o empregado nosso. Seria alguém domesticado por nós. Então a lógica de Deus, ela nunca se equipara à lógica humana. E nós vamos compreender isso nas 3 leituras que foram propostas hoje. Primeira leitura tirada lá do profeta Isaías, o capítulo 53. A título de conhecimento, profeta Isaías exerce o seu ministério profético quase 700 anos antes de Cristo. E é um dos livros que tem mais capítulos dentro da Sagrada Escritura, um dos maiores livros. Então os estudiosos chegaram à conclusão de que o profeta Isaías não é uma pessoa só. Porque o período que ele escreve compreende quase 100 anos. Começa a escrever antes do exílio na Babilônia, depois, durante o exílio e depois do exílio. Portanto, num período de quase 100 anos. E quando ele escreve antes do exílio, ele escreve para dizer assim: se nós não nos mantivermos fiéis a Deus, coisas horríveis poderão acontecer conosco. Durante o exílio, ele escreve: olha, a fidelidade a Deus vai gerar a bênção. Então vamos nos manter fiéis, mesmo nessa situação em que nós estamos vivendo. E depois do exílio, ele escreve para dizer assim: se nós não assumirmos para valer o nosso compromisso com Deus, nós podemos viver toda aquela desgraça que aconteceu conosco. E nós sabemos que no ano 597, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e mandou para o exílio na Babilônia quase todos os moradores de Jerusalém. Como se não bastasse, ele destruiu totalmente a cidade. E só depois de 40 anos que o povo teve autorização para voltar e reconstruir Jerusalém. Isso não é religião, isso é história. Faz parte da história de Israel. Então o profeta Isaías é conhecido como o profeta da consolação. Porque ele sempre tem uma palavra consoladora para aquele povo que estava sofrendo. E a missão do profeta não é outra senão consolar os exilados. E por outro lado, quando estavam no exílio, a missão do profeta era anunciar a libertação. Mas esse capítulo que nós tiramos o trecho de hoje, o capítulo 53, descreve uma das mais belas passagens da Sagrada Escritura. Talvez seja a lição de casa para nós hoje, lermos durante a semana todo o capítulo 53 do profeta Isaías. Em que o autor fala de um fato que aconteceria 600 anos depois. Que foi o momento em que pregaram Jesus na cruz. E aí o profeta fala do estado físico de Jesus. Então, para uma pessoa que não tem nenhum contato com a Sagrada Escritura, se pegar e abrir o livro do profeta Isaías e ler os capítulos 53, ele logo vai perceber que está falando de alguém que presenciou a morte de Cristo e agora está relatando. Mas como é que isso pode acontecer se o livro foi escrito 650 anos antes de Cristo? E o trecho hoje já está lá no finzinho do capítulo 53, que fala de um servo, que o autor não identifica quem é, e diz que era uma raiz que crescia no deserto, sem beleza capaz de atrair o olhar dos homens, uma figura que estava abandonada, uma figura que estava maltratada, uma figura desprezada, que sofre porque foi castigada por Deus. Era essa a mentalidade da época que foi escrito essa primeira leitura. Todo sofrimento era consequência do castigo de Deus. Era consequência do pecado.
E olha que essa mentalidade chegou até os discípulos de Jesus. Certa vez, um dos discípulos de Jesus viu uma pessoa paralítica e aí ele foi perguntar: quem é que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Porque na mentalidade da época funcionava assim: se eu não conseguisse pagar os meus pecados enquanto eu estou vivo, os meus pecados passariam para os meus filhos. Era essa a mentalidade. Então o sofrimento era sempre visto como um castigo de Deus. Então o servo que sofria à luz dos critérios usados pelos homens era uma pessoa fracassada. Era uma pessoa derrotada, uma pessoa que foi vencida, uma pessoa que foi esquecida por Deus. Agora, servo, à luz da lógica de Deus, é aquele que sofre. E o seu sofrimento não é castigo de Deus. O seu sofrimento não é punição, mas é algo que vai gerar vida nova. É algo que vai eliminar o pecado. Então o texto de hoje diz que ao abençoar o servo, ao lhe dar a vida longa, ao lhe dar a possibilidade de ver a luz, versículo 10 e versículo 11. Deus está autenticando a vida desse servo. Com isso o autor está querendo dizer que uma vida vivida na simplicidade, uma vida vivida no amor, na doação, na entrega, aos olhos de Deus, não é uma vida perdida, não é uma vida fracassada, mas é uma vida fecunda, é uma vida que enche o nosso coração de esperança. Então, meus irmãos, a nossa fé, ela não pode ser vista somente a partir da sexta-feira da paixão, quando nós choramos a morte de Cristo, quando nos foi ensinado que é dia de tristeza. A nossa fé, ela precisa dar um passo a mais. A nossa fé, ela precisa encontrar a luz da ressurreição. A nossa fé precisa enxergar a luz do ressuscitado. Não existe Páscoa, não existe ressurreição se não tiver uma sexta-feira antes, se não tiver uma paixão antes, se não tiver a dor, se não tiver o sofrimento. E todo mundo que experimenta dor, que experimenta sofrimento, sabe que depois de passar por essa experiência, sai muito mais fortalecido lá do outro lado. Porque nesses momentos é que nós experimentamos a parte mais gostosa do abraço do Pai. É quando nós temos a certeza absoluta que Ele está ali nos abraçando. Porque aquela palavra lá na manhã luminosa da ressurreição, eis que eu estarei convosco todos os dias, não é somente nos momentos de alegria. Estar todos os dias conosco é estar na dor, no sofrimento, nas incertezas, e eu ouso dizer, estar até mesmo nas situações de pecado. Quando nós decidimos entrar por caminhos de pecado, não pensem que Deus nos abandona ali, não, gente. Ele vai conosco, porque Ele sabe que a qualquer momento, dentro do nosso coração, pode bater o desejo do arrependimento. Então pense sempre assim, nas situações de pecado, Deus está ali, não está me abraçando, mas está ali do lado, esperando para que eu o abrace, esperando para que o meu arrependimento possa doer na minha alma e eu volte para o abraço do Pai. Depois da nossa segunda leitura, a carta aos Hebreus, o capítulo 4, essa carta foi escrita mais ou menos lá pelo ano 50, 60 depois de Cristo. E o intuito dessa carta é convidar os ouvintes a uma fé amadurecida. Era preciso redescobrir o entusiasmo que motivou aquelas primeiras comunidades a seguir Jesus, que com o passar do tempo foi se transformando numa coisa morna. E é isso que acontece muitas vezes nas nossas comunidades. Com o passar do tempo, nós vamos esfriando o nosso relacionamento com Jesus. Nós vamos relativizando as coisas, aí tanto faz ir na missa no domingo como não ir.
tanto faz isso como aquilo. Não. Uma fé madura, uma fé verdadeira, uma fé autêntica, ela requer compromisso. Vou encontrar com o amado, então eu preciso me preparar. Por isso que a liturgia da missa tem essa beleza extraordinária. Antes de nós sentarmos em torno dessa mesa, nós somos convidados a olhar para dentro do nosso coração e perceber quanta coisa suja tem ali dentro, que eu preciso tirar, que eu preciso jogar fora, para me ser digno de aproximar aqui dessa mesa. Quanta coisa eu preciso jogar fora, para poder experimentar o prato principal que vai ser servido nessa mesa, nessa grande ceia. Se aproximar do altar com o coração sujo, se aproximar do altar pulsando no coração o desejo de não mudar de vida, é se aproximar da própria condenação. Isso, a liturgia da missa tem essa beleza. Antes de participar desse grande banquete, nós somos convidados a fazer uma faxina no coração. Depois sim, ser digno de sentar. E depois de sentar em torno dessa mesa, nós somos convidados a assumir o compromisso que essa mesa nos pede. Ninguém é obrigado a sentar aqui. Mas a partir do momento que eu sento em torno dessa mesa, eu preciso assumir o que essa mesa me pede. Me pede para ser mais humano, me pede para semear a paz, me pede para fugir das situações de pecado, me pede para ter uma fé autêntica, uma fé madura, me pede para ser mais comprometido com Cristo. E aí nós continuamos com essa carta aos Hebreus. Me pede para fazer da minha vida uma entrega de amor. E aí o autor diz que Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, ele não é uma criatura estranha, incapaz de perceber as nossas lutas, as nossas dores, as nossas fragilidades. Até porque Jesus foi submetido a tudo isso e soube ser fiel a Deus até o final. Gente, essa segunda leitura nos mostra que Deus ama o homem com um amor sem limites. Aquilo que nós podemos imaginar que é o amor de Deus, ele ultrapassa tudo isso. E que por isso, ele está disposto a assumir as nossas fragilidades, a assumir as nossas incertezas diante da vida. É por isso que ele desce ao nível do homem, para partilhar da condição humana. A carta aos Filipenses diz que ele desce, ele sai do céu. Ele era de divina condição, ou seja, é Deus. E ao descer do céu, ao assumir a condição humana, ele desce um degrau do céu rumo à humanidade. Mas não se contenta com isso. Ao assumir a condição humana, ele se faz escravo de todos, servo de todos. E não se contentando, diz a carta, ele morre na cruz. Era Deus, assumiu a condição humana, se fez servo e morreu na cruz. Ou seja, desceu ao nível mais baixo da humanidade. E por que é que Deus teve essa ousadia? Porque Ele sabe que dentro de nós existe a possibilidade de sermos homens novos, homens restaurados. Caso contrário, Ele não se aventurava a isso. Ele não se fazia servo e muito menos morreria na cruz. E depois a carta diz, por isso Deus o exaltou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra, nos abismos, em qualquer lugar. Portanto, Deus dá a Jesus o título de Senhor, de Kyrios, de Senhor, de Rei do Universo. E quando nós nos aproximamos desse Jesus, nós também estamos participando dessa divindade. O divino se faz humano para que o humano possa se divinizar, para que nós possamos nos aproximar dele. Então Deus, Ele não tem medo de perder a sua dignidade ou de perder a sua divindade
quando ele assume a pobreza dos homens. E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o capítulo 10 do evangelho de São Marcos. Nós já lemos esse evangelho aqui ao longo desse ano umas 2 vezes. Uma outra passagem diz que esse pedido que foi feito pelos 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, no evangelho de São Mateus, foi feito pela mãe deles. Senhor, eu gostaria que o Senhor me concedesse alguma coisa. E Jesus vai dizer para aquela mulher: o que a senhora gostaria? Que os meus filhos sentassem, um à tua direita e um à tua esquerda. E agora, nesse evangelho, são os próprios discípulos que vão pedir. Querem ocupar um lugar de honra, um lugar de destaque nesse reino anunciado por Deus. Se sentem no direito, mesmo depois de tanta catequese de Jesus, eles ainda não compreenderam nada. Então Jesus pergunta para eles: por acaso vocês vão poder passar por tudo que eu vou passar? E aí eles respondem: sim, nós podemos. Mesmo assim, Jesus não garante nada. O lugar ao meu lado está reservado para aqueles que Deus escolheu. Então, diante dessa cena, os outros 10 ficam irritados com os 2. Mas não é porque os 2 foram ousados, é porque no coração dos outros 10 também tinha esse desejo. Porque sempre quando Jesus falava do reino de Deus, eles sempre começavam a discutir quem seria o maior depois de Jesus. Então eles também não haviam compreendido. Então vamos pedir para Deus nessa Eucaristia que nós possamos compreender o nosso lugar nesse reino. A receita está dada no Evangelho. É para aqueles que servem os outros, para aqueles que fazem da sua vida uma vida de doação, uma vida de amor. Para esses está concedido um lugar nesse reino tão sonhado e tão querido por Jesus. E eu digo sempre que o céu, meus irmãos, não é algo que nós vamos conquistar no último dia da nossa vida. O tesouro que nós vamos ter lá no céu, nós vamos enviar primeiro. A cada boa obra nesse mundo, nós estamos investindo no nosso tesouro lá no céu. Por isso, não pense que o último dia da nossa vida vai dar para fazer tudo isso. É um tesouro que nós gastamos. Por isso que Deus, na sua bondade, Ele já nos concedeu algum tempo aqui para poder preparar esse tesouro lá no céu. O máximo 100 anos. Mas aqueles que vão primeiro é porque conseguiram ajuntar esse tesouro lá no céu com menos tempo do que nós. E nós que ainda estamos peregrinando, Deus está dando mais chance para que a gente possa fazer um grande investimento lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.